As mãos enormes do gorila seguravam algo que ninguém poderia imaginar. Um choro agudo atravessava a mata escura, um som tão humano que fez o guarda florestal congelar no trilho. Era uma imagem impossível, o animal de olhos castanhos fixos, peito subindo e descendo num ritmo quase humano, e entre seus braços, enrolado num pano rasgado, um bebê que soluçava timidamente. O sol filtrava-se por frestas de copa e transformava aquela clareira em uma cena de mundo virado de cabeça para baixo. Era manhã de sexta-feira na reserva Serra Azul. O turno de patrulha começara como sempre, com rondas rotineiras e anotações no caderno de campo, até que o choro quebrou a rotina. O ranger Lucas parou, agarrou o rádio e por instinto aproximou os passos, sentindo o chão úmido ceder sobre as botas. Havia visitantes no perímetro, houve uma confusão de vozes ao longe, mas nada preparava ninguém para ver um gorila sozinho na mata segurando algo tão frágil. Em minutos, a cena que parecia saída de um mito seria o início de uma investigação que desvelaria negligência institucional, tráfico e uma cadeia de corrupção que chegaria até a direção da reserva. Você já acreditou que um animal pode salvar uma vida humana? Conte nos comentários se já viu algo parecido. Se quer acompanhar até o fim e ver como isso mudou uma comunidade inteira, inscreva-se em inscrever agora e ative as notificações. Agora vamos descobrir o que aconteceu naquela clareira. Lucas tinha 28 anos e uma forma de olhar o mundo que o tornava diferente. Diagnosticado com autismo na adolescência, ele possuía uma acuidade auditiva fora do comum, capaz de distinguir padrões em cantos de pássaros e variações no choro de macacos que outros não percebiam. Crescera nas vilas ao redor da serra, filho de um ex-guarda florestal que lhe ensinava a ler pegadas e a desmontar armadilhas. Aprendera também a lidar com o isolamento, porque enxergava o silêncio e as repetições como mapas de sentido. Seu quarto estava cheio de mapas sonoros anotados em cadernos, transcrições de gorjeios e gravações de noites em que a mata fechava e falava. Foi essa sensibilidade que o fez ouvir o choro naquela manhã. Algo que muitos riam por não entender e que a reserva, por ironia, passara a valorizar quando os dados mostraram que suas rondas detectavam padrões que câmeras não captavam. O pai, João, morrera numa operação para conter madeireiros ilegais quando Lucas tinha 17 anos, e esse trauma moldou sua decisão de dedicar a vida à proteção da floresta. Na adolescência, fora alvo de estranheza pelos colegas, mas encontrou no convívio com animais e no arquivo de sons da reserva um refúgio. Aprender a traduzir inquietações em sinais. Um certo estalar de galho significava caça furtiva. Um chamado de ave indicava presença de maquinaria. Agora, quando ouviu o choro abafado, reconheceu imediatamente que não era de animal comum. Ao se aproximar, sentiu o perfume de folha molhada, o cheiro metálico de sangue velho vindo de um ferimento no gorila. O calor úmido da respiração do animal, o toque áspero da pelagem nas pontas dos dedos, e uma vontade antiga de proteger que lhe apertou o peito. Esse passado pessoal seria a chave para a forma como conduziu a cena e para a tenacidade com que perseguiria a verdade. A clareira estava cheia de detalhes que despertavam todos os sentidos. O choro vinha do centro, um gemido humano entrelaçado ao rosnar baixo do gorila. Lucas falou alto pelo rádio para a base, a voz firme apesar do tremor interno. Maria, chefe de patrulha, respondeu com urgência na frequência, perguntando a posição exata. Tomás, o rastreador, correu em direção a eles guiando pela trilha de pegadas. Quando chegaram, a visão do gorila com o bebê fez o grupo silenciar. O bebê estava enrolado num pano vermelho, os dedos miúdos cerrados, a pele suja de terra. O gorila acariciava o peito do bebê com cuidado surpreendente, os dedos grossos tocando a face com uma delicadeza que parecia humana. Maria sussurrou para que ninguém fizesse movimentos bruscos. Aline, voluntária da ONG Horizonte Verde, filmava em mãos trêmulas, enquanto doutora Helena, veterinária, avaliava à distância a condição do macaco. Lucas aproximou lentamente a mão como se fosse falar com o animal, e numa sequência de gestos e palavras baixas, houve uma troca estranha de olhares, como se o gorila entendesse que ali havia a intenção de cuidar. O som do rio próximo criava uma trilha sonora contínua. Folhas farfalhavam e um cheiro de fuligem misturava-se ao odor doce do mel que restava em algumas árvores.
Dr. Roberto, primatólogo consultor, chegou logo depois e pediu calma. Um coro de vozes deu lugar a instruções técnicas, e a primeira sensação foi de que aquilo precisava ser documentado por peritagem imediata. Cenas assim não ficam apenas no impacto visual. As primeiras ações mostraram que havia algo mais que um caso isolado. O pano enrolando o bebê trazia manchas que pareciam tinta industrial e um fio metálico, como os usados em cercas improvisadas. Havia marcas de pneu e passos de botas, sinais de que máquinas passavam ali recentemente. Maria fotografou tudo, enquanto Lucas coletava amostras de solo com luvas, descrevendo texturas e cores. Tomás encontrou fragmentos plásticos com um selo de uma empresa de extração que não tinha permissão para operar na reserva. Aline anotou nomes de caminhonetes vistas por moradores. Paulo, do Departamento Ambiental, recebeu ligação e orientou que nada fosse removido antes da chegada da perícia. No caderno de Lucas, ele fez desenhos do ninho improvisado que o gorila montara com folhas, uma peça de tecido improvisada e sinais de intento protetor do animal. Doutora Helena aproximou-se com cautela para checar o bebê e o gorila, notando uma ferida antiga no ombro do primata, cicatrizes de armadilhas. As evidências começavam a montar um quadro que indicava violência humana e negligência grave. Em relatos que seriam depois anexados ao processo, testemunhas citaram que ouviram motores na mata dias antes. Tudo apontava para uma operação maior, que poderia envolver extração ilegal, roubo de gado e até tráfico. A possibilidade de que alguém tivesse deixado um bebê na mata por vingança para disfarçar um crime maior parecia absurda, mas as manchas de tinta industrial exigiam investigação. Diálogo ampliado entre Lucas, Maria, Doutora Helena, Tomás, Aline, Dr. Roberto e Paulo na clareira foi tenso e preciso. Lucas falou primeiro, a voz baixa, descrevendo o som que ouvira e pedindo que ninguém tentasse arrancar o bebê do gorila. Maria perguntou se podiam se aproximar. Doutora Helena respondeu que precisava avaliar sinais vitais antes de mover. Tomás sugeriu uma distração com frutas para ganhar confiança. Aline propôs filmar para a prova documental. Dr. Roberto pediu calma e métodos não invasivos. Paulo ordenou que fosse montada uma zona de segurança até a chegada da perícia. Lucas explicou, nervoso, que o gorila não era agressivo, que parecia proteger. Maria insistiu em ter reféns preparados caso o animal reagisse. Doutora Helena assegurou que atuariam em conjunto e que o objetivo era preservar vida humana e também não ferir o animal. As trocas foram longas, repetidas, cada uma delas adicionando dados sensoriais. O bater do coração do bebê, o cheiro de suor do gorila, o som distante de motos, o quente do sol na pele. No fim, decidiram agir com paciência e montar um perímetro para chamar forças especializadas e preservar a cena. O primeiro grande momento de tensão veio quando a equipe encontrou sinais de passagem de veículos pesados e uma trilha de máquinas que terminava a poucos metros da clareira. Havia marcas frescas de pneus, cortes na vegetação e um cheiro forte de combustível. Era a primeira indicação concreta de que não se tratava apenas de abandono ou de parto clandestino, mas de atividade humana organizada. O tempo apertava porque o bebê precisava de atendimento e a presença de estranhos poderia fazer o gorila reagir. Em 2 parágrafos, a tensão foi palpável. A equipe corria contra o relógio com medo de atrair caçadores, e cada som indecifrável fazia os corpos tremerem. A sensação de isolamento aumentava quando descobriram rastros que levavam a uma clareira maior, onde haviam restos de fogueira e embalagens de ração industrial. A cada passo, a hipótese de crime organizado na reserva ganhava mais força, e a equipe entendeu que aquilo exigiria não só perícia, mas uma ação judicial coordenada. A investigação escalou rapidamente e trouxe à tona evidências chocantes. A perícia recolheu amostras do tecido que embrulhava o bebê, que continha fibras sintéticas de sacos de carga utilizados por empresas de transporte. Documentos encontrados no acampamento improvisado indicavam pagamentos e notas fiscais com carimbos de empresas de fora da região. Quando os analistas checaram registros de comunicações, descobriram mensagens trocadas entre funcionários de uma empresa de extração e números que pertenciam a figuras com antecedentes por desmatamento. Arquivos financeiros mostraram transferências suspeitas que coincidiam com períodos de intensificação de maquinária na reserva. Em entrevistas, moradores como Carla e Miguel descreveram estranhos comboios passando à noite.
O primatólogo, Dr. Roberto, apontou que a área era conhecida por ser rota de gorilas daquele grupo e que a presença de máquinas poderia ter empurrado os animais para áreas de risco. Aline, da ONG, reuniu depoimentos de outras ONGs e juntou fotos que demonstravam padrão de incursões anteriores. A contabilidade inicial mostrava pagamentos por serviços alegadamente de manutenção, mas sem licitação ou autorização. Tudo começou a encaixar num mapa de exploração ilegal, cuja ponta talvez chegasse a setores influentes. Descrições técnicas de perícia falavam em tinta industrial com composição específica e em fibras sintéticas que não são utilizadas em operações legais dentro do parque. Em paráfrase de Lucas, aquilo não era apenas uma negligência, era um crime metódico com encobrimento documental. Diálogo durante a fase de investigação entre peritos, autoridades e comunidade foi intenso e expandido. Paulo ligou para o delegado e descreveu as evidências. O delegado perguntou sobre a situação do bebê. Doutora Helena respondeu que estava estável, mas que precisava de exames. Aline pediu apoio da mídia para pressionar por uma investigação imparcial. Maria exigiu reforço policial para proteger a cena. Dr. Roberto listou hipóteses científicas sobre o comportamento do gorila. Tomás relatou as trilhas e nomes de caminhoneiros vistos. Carla contou que ouvira barulho de tratores às 3 da manhã. O delegado ordenou busca de documentos na sede administrativa da reserva. Cada interlocutor acrescentou uma peça ao quebra-cabeça, enquanto o perímetro era ampliado e as primeiras medidas legais tomavam forma. As trocas foram organizadas, com perguntas incisivas e respostas objetivas, e o som do rádio marcava cada movimento logístico. O segundo momento de tensão ocorreu quando, durante a busca emergencial na sede da reserva, a equipe encontrou pastas rasgadas e arquivos com registros de entrada adulterados. Um funcionário, identificado mais tarde como responsável pelo setor de autorização de atividades, havia substituído ofícios e mantido lacunas nas vistorias. Em 2 parágrafos, descreveu-se a ansiedade corrosiva. As mãos que vasculhavam papéis suavam, a luz fluorescente tremia e a sensação de que algo maior e mais perigoso estava por trás. A descoberta deixou claro que, para seguir com a investigação, seria preciso uma ordem judicial para acessar bancos de dados e quebrar sigilos, pois os documentos falsificados não estavam apenas ali, eram parte de uma rede de proteção que beneficiava criminosos. A repercussão pública foi imediata. Vídeos da cena viralizaram e mobilizaram ONGs. A imprensa cobrava respostas, políticos prometiam investigações e a comunidade local se dividia entre suspeita e solidariedade. O Ministério Público expediu ordem judicial para a apreensão de documentos e bloqueio de contas. Foram ouvidas testemunhas, entre elas Carla, que identificou um nome associado a um caminhão visto nas noites anteriores. Operações de bloqueio e busca foram montadas com apoio da Polícia Ambiental. Nas buscas, a polícia encontrou trator sem licenciamento e sinais de que áreas de mata haviam sido abertas recentemente. Paulo coordenou a ação e prendeu 2 suspeitos ligados a uma subsidiária de extração. Documentos apreendidos mostraram transferência de grandes quantias para empresas fantasmas. Perícia encaminhou amostras para laboratório que confirmaram a presença de substâncias químicas proibidas usadas em processos de extração. O caso escalou de uma cena incomum para uma investigação de corrupção ambiental, que alcançaria gestores e fornecedores. O caso esteve marcado por prisões, audiências e um espetáculo midiático que exigiu cuidado técnico. No tribunal, promotores apresentaram laudos periciais que demonstravam fraude documental, sinais de conivência administrativa e ligações financeiras entre fornecedores e funcionários da reserva. Os advogados dos acusados tentaram relativizar as provas, alegando coincidências e uso legítimo de equipamentos. A audiência tornou-se um campo de batalha. Doutora Helena e Dr. Roberto prestaram depoimento técnico sobre o comportamento do gorila e o risco que as incursões causariam à fauna. Aline levou testemunhos de moradores. Lucas foi convocado para narrar o momento do resgate e explicar sua percepção. Em uma sequência de depoimentos, a verdade foi se consolidando. O juiz expediu medidas cautelares, bloqueio de bens e a demissão de alguns servidores que tinham vínculo com as empresas investigadas. Em 500 a 600 caracteres de tensão concentrada, descreveu-se o instante em que o juiz leu a decisão, a respiração contida da sala, o olhar de alívio nos rostos de alguns e a surpresa mesclada à indignação em outros. A celebração era cautelosa, porque a justiça ainda caminhava, e a reabilitação do bebê e do gorila exigia planos concretos. Era necessário explicar o passado do gorila e por que Lucas conseguira criar essa conexão.
Pesquisas mostraram que aquele grupo de gorilas habitava há décadas a área da Serra Azul. Vídeos antigos em arquivos da reserva mostravam mães ensinando os jovens a colher frutos e a usar paus. O gorila que protegeu o bebê, chamado por pesquisadores de Koba, era um macho dominante com histórico de comportamentos protetivos documentados em estudos do Dr. Roberto. Arquivos de tabulação indicavam que Koba perdera sua companheira num incêndio causado por maquinário ilegal 2 anos antes. A perda deixara sinais comportamentais, registros de isolamento e tentativas de cuidar de filhotes que não eram seus. Para a comunidade científica, a ocorrência era rara, mas não inédita. Peritagens comportamentais e vídeos antigos foram reconectados. Especialistas explicaram que gorilas podem apresentar empatia e, em situações excepcionais, intervir em comportamentos de risco humano. A documentação histórica, que incluiu relatórios de 2005 e 2012, mostrou negligências prévias e lacunas em ações de fiscalização que permitiram a escalada de atividades ilegais. O vínculo emocional entre Lucas e Koba também ficou claro. Lucas conhecia as rotas do grupo e havia passado noites gravando vocalizações para estudos, o que havia gerado familiaridade mútua. Esse passado ajudou a explicar como, naquele momento, a aproximação com cautela e os gestos ponderados resultaram numa aceitação do humano pelo gorila. A reabilitação do bebê e do gorila exigia um plano detalhado e cooperação entre instituições. O bebê recebeu cuidados médicos e foi entregue à assistência social, que iniciou o processo de recâmbio com a família identificada depois nas aldeias vizinhas. Para Koba, a solução passou por um santuário especializado e por um programa de reabilitação comportamental coordenado por Dr. Roberto e Dr. Helena, com apoio da ONG Horizonte Verde e do Ministério do Meio Ambiente. Foram nomeados especialistas como Aline para coordenação comunitária, Tomás para monitoramento de trilhas, Maria para logística de campo e Paulo para garantir custódia policial das áreas sensíveis. O plano incluía a instalação de cercas eletrônicas autorizadas, treinamento de guardas, recolocação de máquinas e criação de um fundo de emergência para a manutenção do santuário. Campanhas de arrecadação foram lançadas para custear a adaptação de Koba a uma área segura, com mulching para esconderijos, estruturas de forrageamento e intervenção veterinária contínua. A comunidade local recebeu programas de emprego alternativo para reduzir a dependência de atividades ilegais. A ONG ajudou a montar oficinas e microcréditos para 120 famílias, nomeando líderes comunitários para fiscalizar a presença de equipamentos não autorizados. Essas medidas começaram a curar as feridas abertas pela exploração e a transformar a maneira como a reserva era administrada. Um terceiro momento de tensão ocorreu quando um dos líderes presos alegou que havia pagamento de superiores e ameaçou expor nomes de políticos locais. Em duas partes, a tensão subiu, o medo de represália aumentou e houve tentativas de intimidar testemunhas. Aline e Carla receberam mensagens anônimas e, uma noite, o acampamento de apoio foi alvo de vandalismo. As forças de segurança intensificaram a proteção de testemunhas. A prova documental já recolhida resistia à contestação técnica, mas a segurança física das pessoas envolvidas se tornou prioridade. Esse episódio mostrou que a investigação não era apenas ambiental, era uma luta contra redes que buscavam preservar lucros a qualquer custo. Ao final, a reconstrução seguiu com passos concretos. Foram instaurados novos protocolos de fiscalização, auditorias independentes e programas de capacitação para guardas florestais. A direção da reserva foi reformulada e contratos com empresas passaram por revisão. 5 pessoas foram formalmente denunciadas, entre funcionários e terceirizados, e medidas administrativas foram aplicadas. O santuário recebeu doações e parcerias para garantir a estabilidade de Koba. A comunidade, antes dividida, começou a convergir em torno de ações de proteção ambiental e de cuidado com as crianças da região. Houve uma reforma de políticas internas que criou um canal direto de denúncias, anonimato para informantes e criação de um fundo comunitário protegido por sigilo público. Epílogo. 1 mês. 1 mês depois do ocorrido, o bebê, chamado temporariamente de Antônio pelos cuidadores do abrigo municipal, estava forte, com ganho de peso e em processo de reunificação familiar. A equipe de assistência social liderada por Carla e a assistente social Renata visitou a aldeia e iniciou o processo legal de retorno com suporte psicológico e financeiro.
Koba foi transferido para um santuário de 200 hectares, com estrutura para primatas, onde recebeu cuidados veterinários e começou um programa de enriquecimento ambiental. Doutora Helena descreveu em relatório que as cicatrizes no ombro estavam em fase de cicatrização e que o comportamento protetor observado diminuiu com o tempo, indicando ajuste ao novo ambiente. Comunidades locais participaram de oficinas sobre proteção ambiental e receberam kits de higiene, alimento e sementes para plantar culturas alternativas. A ONG Horizonte Verde arrecadou fundos suficientes para manter o santuário por 3 meses. A repercussão nas redes sociais trouxe doações e voluntários, e a imprensa local acompanhou cada passo com entrevistas que mostravam a dimensão humana da história. Epílogo 3 meses. 3 meses depois, processos administrativos avançaram. Resultados de auditorias internas apontaram conivência em licenças e na emissão de alvarás sem vistoria. 5 funcionários da reserva foram afastados preventivamente e 3 empresas investigadas tiveram contratos suspensos. A comunidade tinha agora uma Câmara Municipal de Proteção Ambiental, com participação de representantes locais como Tomás e Aline. Projetos de geração de renda, como apicultura e turismo comunitário, começaram a pagar dividendos e reduziram a pressão sobre recursos naturais. Koba adaptava-se ao santuário, interagindo com outros gorilas em módulos controlados e mostrava sinais de comportamento social recuperado. Dr. Roberto iniciou um estudo longitudinal sobre o episódio que chamou de caso emblemático de empatia interespécies. Lucas recebeu agradecimentos públicos e uma menção honrosa do Ministério do Meio Ambiente por sua ação imediata e pela precisão das descrições sonoras que registrou na cena, o que facilitou a peritagem. Epílogo 6 meses. 6 meses depois, os desdobramentos ganharam contornos institucionais. Investigações criminais resultaram em denúncias formais contra 8 indivíduos, incluindo empresários e funcionários públicos. A Justiça determinou reparação ambiental e a criação de um processo de supervisão externo para a reserva. Koba permanecia no santuário sob monitoramento, mas com planos de reintrodução a longo prazo em áreas seguras da Serra Azul se os parâmetros de habitat e segurança fossem atendidos. A comunidade criou um comitê de vigilância, com rondas coordenadas e um fundo de emergência financiado por parte das multas aplicadas. Lucas coordenava um projeto de treinamento para jovens guardas, ensinando métodos de escuta ambiental e protocolos de denúncia. O episódio mudou práticas, reforçou políticas de custódia animal e expôs uma rede criminosa que não mais operava à sombra. A narrativa pública transformou a tragédia em um movimento de proteção, e a relação entre humanos e animais ganhou um novo capítulo de respeito e responsabilidade. No fim, o que começou como um choro na mata e um encontro impossível entre um guarda florestal e um gorila segurando um bebê, tornou-se catalisador de investigação, denúncia, reabilitação e mudança institucional. A perícia provou fraudes, a justiça agiu e o santuário deu a Koba uma segunda chance. A criança voltou para a família, com apoio e acompanhamento, e a comunidade aprendeu a proteger seu patrimônio natural. Se você se emocionou com esta história, compartilhe para que mais vozes sejam ouvidas e para que mais casos como este cheguem à luz. Ouça a mata, denuncie irregularidades e lembre-se de que empatia pode atravessar barreiras e salvar vidas. Diferentes, não menos humanos. Ouvidos atentos, podem salvar vidas.